tempo da live do Pão com Ovo. Eu não posso revelar agora. Pão com Ovo sempre foi garantido muitas risadas, né? Além de se divertir, você também vai poder ajudar o pessoal. A gente vai ajudar todo o pessoal do entretenimento que foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar, né? Nessa pandemia. Então, essa live tem esse intuito de ajudar, de ser beneficente. Então, você aí que vai acompanhar nossa live, ajude. Você vai poder doar o valor que você puder. Ou até mesmo o alimento, se você não quiser doar. A gente vai ter aqui no canal, você vai poder doar os alimentos, as básicas, porque toda Desliga o meu celular, já carregou, Branco. Pode desligar. A live do Pão com Ovo será transmitida ao vivo pela TV Mirante. Pronto, André, já peguei a informação que eu queria aqui. Só um númerozinho. Ok. Podemos dar início à nossa live? Mantendo nossa pontualidade inglesa. Os amigos. Vamos lá? Todo mundo? Beleza. Vamos nessa, né? Amigos do Cartola, boa noite. Pontualmente em Terras Bugrinas, 19h41. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma edição do Amigos do Cartola. E hoje estamos estreando para todos vocês que nos acompanham ao vivo aí nas suas casas, né? Um piloto da live, né? Com um convidado muito especial que a gente vem tratar hoje aqui de um tema polêmico, um tema que vem provocando discussão nos bastidores da bola, envolvendo dois grandes clubes, mais especificamente o Clube de Regatas Flamengo, que está no meio aí dessa discussão. Muitas críticas estão sendo atribuídas à forma de ação de dois presidentes, só para trazer um contexto para todos vocês, que esta ação que culminou na MP assinada na quinta-feira pelo presidente da República, foi uma ação que já havia uma polêmica há mais ou menos 20 dias, quando Alexandre Campelo e Rodolfo Landrin se encontraram com o presidente da República na tentativa do diálogo para a volta do futebol carioca. Então, a partir dali, muitas críticas se fizeram ao longo do tempo, e ontem veio essa medida, uma medida que altera principalmente a lei 9.615, a chamada Lei Pelé, que altera os contratos de futebol, não é? Que antes estava por 90 dias, agora reduziu para 30, enquanto houver a pandemia. Além disso, depois dessa lei, veio a lei também que altera um parágrafo lá do Estatuto do Torcedor, onde você tem que o direito de transmissão dos jogos passam a ter a disponibilidade dos clubes. Os clubes, eles agora têm o direito de estar vendendo suas transmissões e também o direito de arena para os clubes pequenos. Quando o clube pequeno é mandante, você tem o direito de arena. Entendeu-se, por essa medida provisória, que isto poderia ou pode ajudar os times de menor recurso para você manter um equilíbrio. Então, esse foi um pequeno histórico que nós estamos trazendo para todos vocês, que está gerando aí, na verdade, muitas críticas por parte da grande mídia. Ontem a Globo soltou aí uma nota informando sobre o seu direito de imagem, o direito de venda de transmissões. Jean Ordi e Tirone já disseram que foi o jogo da tragédia dos 70 anos no Maracanã. Enfim, atribuindo a crítica, e que nós, o Cartola aqui, enxerga que tem mais um contorno político do que a discussão em si das vantagens ou desvantagens da MP. E para falar desse assunto, a gente traz um convidado ilustre, né? Um convidado que faz parte do nosso mundo da bola, um analista futebolístico, analista esportivo, torcedor raiz, não é? Sempre muito bem pontual nas suas colocações, e um lutador pela a forma de administração dos clubes, um crítico muito forte à forma que os cartolas
vem conduzindo os seus clubes. Até mesmo aí o Atlético Mineiro fazendo contratações, só não está dizendo onde vai tirar o dinheiro, mas está trazendo aí, só falta trazer o Messi, né? Para falar sobre esse assunto, a gente, com muito prazer, recebe no nosso canal Robson Moreno. Seja bem-vindo, Robson. Opa, muito obrigado, boa noite a todos, a quem nos assiste, né? A ideia aqui é a gente discutir um pouco e tentar entender do que se trata e o que se propõe essa medida provisória e os reflexos que elas podem trazer, não só para os clubes, para os jogadores e principalmente para os meios de transmissão. Afinal, canal pay-per-view não é para todo mundo. E essa medida provisória pode nos favorecer e muito, e muito. Se a gente pensar aqui de uma maneira bem levezinho, a pessoa que só tem a Globo para assistir televisão, e ele torce, vamos supor que ele torce para o Atlético Paranaense, ele não assiste futebol. Ele não vê o time dele na televisão. Se ele torce para o Bahia, dificilmente ele vai ver o jogo dele na televisão também. Então, essa medida provisória, ela é o começo de uma democratização do futebol brasileiro, em todos os setores. O fim do monopólio de uma emissora e a possibilidade de vários canais, vários segmentos poder transmitir seus jogos. Nós poderíamos assistir jogos pelo YouTube, pelos canais de streaming aí, tipo o DAZN. Nós poderíamos assistir jogos pelas TVs dos seus clubes. A Flá TV tem a TV dela, o Vasco parece que tem a TV dela. Outros clubes vão fazer suas TV, que não precisa de muito recurso técnico. E como o André falou, a gente vai discutir mais à frente, clubes como, vamos imaginar clubes pequenos, da Série C e Série D. Hoje o Sampaio está na B, mas vamos ver o Sampaio na C. Sampaio, Remo, Paysandu, Moto, Santa Cruz, são clubes com torcidas imensas, que vão poder transmitir seus jogos pelos canais e ganhar, faturar com isso. Robson, ok. Robson, interessante que quando você fala dos outros clubes, me parece que um movimento, essa MP que veio agora com essa discussão, que o Flamengo trouxe à tona essa discussão, eu tenho a impressão que isso já era um movimento que já estava sufocando para que culminasse nessa assinatura. Haja vista, você percebe a Copa do Nordeste. O volume de dinheiro que a Copa do Nordeste movimenta, se você for analisar, a média de público dos times do Nordeste chega a bater recordes, principalmente quando você tem clássicos de clubes tradicionais como o Ceará, como Sampaio Correia, o Motoclube, você tem aí o Sport, o Santa Cruz. A Copa do Nordeste já vinha tentando se movimentar com outras emissoras, não é? O Esporte Interativo, a própria DAZN, na tentativa de arrecadar dinheiro para os seus clubes. E me parece que com essa onda, né, a Covid, né, essa pandemia veio para mostrar que os recursos tecnológicos que nós está disponível para todos nós, até mesmo a TV assinatura, ela está sofrendo um upgrade na sua forma de negócio. Já vista que você já tem equipamentos que você não precisa mais de televisão. A televisão paga. Você já basta ter uma internet muito boa para que você tenha acesso aos canais que antes você pagaria aí um absurdo, em torno de R$250 na média. Eu te pergunto o seguinte, Robson, baseado nessas situações que você colocou, você disse nas suas redes sociais duas frases quando essa MP foi assinada. Você disse o seguinte, Rodolfo Landrin decreta checkmate na Globo. E depois você diz, MP 984, o futebol brasileiro está alemanizando. Eu queria que você fizesse um parâmetro dessas suas colocações, desse seu comentário. O que você quis dizer com essas duas frases para que o nosso telespectador do canal possa entender? Vamos lá. Quando eu falo que deu um checkmate na Globo, o presidente do Flamengo, a gente tem que pensar em uma coisa. Aqui não é mais o torcedor que está falando.
O André tem o seu clube dele, que é o Vasco, ele torce pelo Vasco. Aqui não é torcedor, a gente está falando de negócio. Negócio, né? Porque a gente vai falar de negócio, as pessoas ficam zangadinhos, às vezes, chateadinhos. Fica de mal. Faz até dedinho assim, André, fica de mal. É verdade. Mas não é. Negócio é negócio. Quando o cara tem uma empresa, ele vai fazer o melhor para sua empresa. E quando as decisões tomadas são boas, os outros têm que perceber que mudou o mercado. O que é que o Landry fez? Pô, meu time, eu estou falando aqui, ele falando, sou eu que estou falando. O meu time é a camisa mais valiosa do Brasil. O meu time tem a maior torcida do Brasil. O meu time leva mais audiências em todos os canais do Brasil. O meu time é o melhor time do Brasil, a melhor estrutura. Eu não posso ganhar menos que os outros. A Globo me paga mal. Isso é a visão do Landry. Se isso é bom ou ruim para o futebol de maneira geral, é uma outra discussão. O Flamengo ir em busca disso, de querer melhorar sua receita, é o direito dele. Porque não esqueçamos que quando existiu o Clube dos 13, a gente não pode esquecer disso. As receitas eram divididas de maneiras iguais. Quem implodiu o Clube dos 13 foi o Corinthians, né? Implodiu o Clube dos 13. O Flamengo não teve nada a ver com isso. O Corinthians arregalou o olho, que ele estava no momento com um time melhor, para poder tomar conta do mercado, só que não conseguiu. Não teve condição administrativa para tomar conta do mercado. E o Flamengo pegou carona. Pegou carona e pegou gosto pela coisa. Eu penso o seguinte, que essa medida provisória bem aí, a principal coisa que vai acontecer, clubes com maior tradição, maior torcida, maior organização, vão se sobressair. O Flamengo se aprontou, está pronto, e a gente vem dizendo isso muito tempo. Outros clubes, eles vão se aprontar, mas só que o Flamengo já vai estar 5, 6 anos à frente. Por isso vai alemanizar. E o que é alemanizar? Vai ter um clube que vai estar disputando todos os títulos e todo o tempo vai ser o Flamengo. Talvez o Palmeiras ali do lado. Mas os outros clubes, como aqui o Vasco, que tem grande torcida, tem grande apelo, para ele começar a competir, ele vai ter que reorganizar financeiramente, pagar a dívida, tudo, para depois começar a ter bons títulos. Isso leva tempo. O Flamengo levou 6 anos para montar essa máquina aí. Começou em 2013. Levou 6 anos. Desses 6 anos, 5 anos com o Bandeira foi de suplício, velho. Suplício. A maior contratação do Bandeira foi Diego. E Guerreiro, que eu nunca gostei desse passagem. Nunca gostei. Mas é gosto, né? Cada um tem o seu. Então, André, foi essas duas... Eu tenho impressão, sim. Só para concluir, quando eu falei checkmate, é que o Flamengo diz, eu não dependo mais da Globo. A Globo é que vai ter que vir atrás de mim. E se alemanizar foi, o Flamengo se preparou com muita antecedência aos outros. Eu tenho eu fiz uma análise que quando essa MP veio e quando eu vi uma movimentação muito intensa de uma crítica muito forte, e eu fiquei assim refletindo que nenhum esportista, nenhum cronista ligado às grandes emissoras de esporte, eles estão apoiando esta MP. E aí, é o que me faz perceber que mais do que você querer que o futebol brasileiro retome os trilhos, né? O futebol brasileiro, que historicamente é um futebol que revela grandes jogadores de norte a sul deste país, o futebol brasileiro, os clubes, todos eles, com a estrutura boa ou modesta, formam talentos e se intercalam entre si. Você percebe a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que todo ano revela craques de clubes que não têm muita expressividade. E aí a gente vem caminhando ao longo do tempo, não conseguindo dar um padrão de jogo para a nossa seleção brasileira
a ponto de que a gente parece que o nosso futebol, nós desaprendemos a jogar bola. É uma mistura de falta de gestão com a qualidade das próprias convocações, a CBF aí, nos últimos anos, envolvida com escândalos tremendos, aí os 2 últimos presidentes, aí tem um que não pode nem sair lá dos Estados Unidos, e me parece que é um caminho sem volta nessa colocação do alemanizar, e depois que o Robson me explicou isso, eu concordo, eu acho que o meu ponto de vista é alemanizar, pegar o que é bom e adaptar para o futebol brasileiro. Vocês sabem que eu sou um crítico ferrenho do ponto corrido. Eu sempre achei que o futebol brasileiro ele tem uma característica, isso é uma característica que já está intrínseca no povo, de você ter um modelo mesclado. E você tendo um modelo mesclado, você consegue dinamizar o futebol, basta adotar o calendário. E eu vou muito mais longe. Eu acho que uma outra opção para o futebol brasileiro seria adotar um modelo como você tem as ligas de basquete americana. Essa questão de você dividir clubes por série, isso está associado ao direito de transmissão, porque você tinha um monopólio grande de uma grande emissora, e ela cria as regras. As regras é o seguinte: o time que dá audiência, o time que tem a maior torcida, eles sempre estarão ali recebendo o maior bolo da divisão. Mas vamos dar um exemplo. Você tem time da Série C até pouco tempo, que hoje está fazendo um trabalho de gestão muito bom, que é o Fortaleza. O Fortaleza até pouco tempo era a Série C, e com uma torcida expressiva. O Sampaio Corrêa no Maranhão, os times do Pará, e esses times não têm acesso a recursos de mídia. Então, quando você descentraliza esses recursos, você dá aos clubes seus direitos de transmitir seus jogos, vender para quem ele quiser, com as torcidas imensas que esses clubes têm, eu penso que você consegue sim estudar uma forma de disputa do futebol que acabe com essa questão de série, né? Você pode disputar jogos por zoneamento, e aí os melhores eles se encontram. Eu acho que isso pode vir dar um gás e pode revelar muito mais jogadores que até então se concentra muito no eixo aqui, Sudeste e Sul. Então eu queria ouvir Robson em relação ao que ele pensa sobre modelo de disputa também, depois dessa MP. Como pode ficar esse modelo de disputa se, logicamente, essa MP tem 90 dias, 120 dias, né, 60, depois tem a prorrogação, a lei, o Congresso tem que votar uma MP, tá? Ou ela caduca ou ela vira lei, né? Ou então ela sofre algumas alterações. Mas eu queria ouvir Robson se essa MP, se ela permanecer, ela pode promover uma discussão em torno da fórmula de disputa do futebol brasileiro. Vamos lá, André. Eu vou começar aqui com alguns pontos que tu falaste lá na base, né? Tu falou da Copa de São Paulo de junho. Outra coisa que essa MP pode favorecer muito. Qual o problema nos clubes brasileiros hoje? É não conseguir segurar seus craques. Antigamente, na década de 80, eles iam com 27, 28 anos, né? Hoje, eles vão com 16, com 18. Aí, Vinícius Júnior, o próprio o Paulinho do Vasco, tantos outros aí, o Neymar só esperou fazer 18 anos, o Santos segurou mais 2 anos, mas foram muito rápido. O clube vai ter possibilidade de ter mais receita. Se tem possibilidade de ter mais receita, não precisa mais vender a qualquer preço. A qualquer preço. Paulinho eu particularmente, eu assisti o jogo da seleção na Copa Sul-Americana, alguma coisa aí da torneio do Olímpico, alguma coisa lá. O Paulinho e o Vinícius Júnior, um carinha do São Paulo lá, que não me recordo, arrebentaram. E o Paulinho foi vendido barato para um time fraco e está lá esquecido.
Era mais antes o Vasco se o Vasco tivesse mais organizado, segurava esse menino mais 2 anos e ele ia para um clube maior, porque futebol ele tem. Me pareceu que ele tinha muito futebol. E essa MP vai te dar direito a ter mais dinheiro, tu vai diversificar a tua forma de vender tua imagem. Porque quando tu vende o direito de transmissão, por exemplo, vou dar um exemplo básico aqui. Campeonato Carioca. Quando a federação que faz o contrato recebe o dinheiro e passa para o clube. Aí vamos lá, o caso do seu Madureira. Olha, Madureira, tu vai receber R$1 milhão pelo Campeonato Carioca. E cala tua boca. Agora tu imagina, o Madureira consegue ir para a semifinal de uma dessas Copas do Brasil, Taça Rio ou Taça Guanabara. Vai para a semifinal e pega o Flamengo ou o Vasco, o mando de campo do Madureira. Só aí ele ganha mais de R$1 milhão. Só nesse jogo. Porque ele vai vender o jogo, ele pode vender para mais de uma plataforma, se ele quiser. Ele pode vender para 5 plataformas por R$300 mil, já ganhou R$1,5 milhão. Ele pode vender a camisa, patrocínio de um jogo só. Então, em um jogo, ele pode pagar o ano dele todinho. O ano dele todinho. Isso vai acontecer com vários clubes. Copa do Brasil. O Moto pega o Flamengo, a Copa do Brasil aqui, direito dele. Tu acha que ele não vai fazer muita grana? Né? É muita grana. É uma grana que vai pagar 6 meses da folha do Moto. Então, isso vai ajudar. Isso é uma discussão que não tem. Eu só espero que seja aprovado. Agora, isso vai ajudar todos os clubes. Quanto à discussão do modelo de campeonato. O André, ele é um romancista. Ele é muito ligado àquelas anos 80, que tinha um mata-mata, que era coisa de louco, né? Que mexe com o brasileiro, porque o brasileiro gosta disso, né? Porque o mata-mata é sacanagem. O cara abre de manhã, já bosta. Nessa época não tinha, mas hoje seria assim. O cara já acordava de manhã, já mostrava uma foto, tudo para o supermercado, comprar cerveja. Hoje eu vou bater no teu time. Ia ser o dia todinho, aquela sacanagem, a semana toda. Depois que eliminasse outro, ia ser a maior putaria do mundo. Porque ele é um romancista. Mas, apesar de ser mais emocionante, apesar de ser uma veia que nós temos, que nós gostamos do mata-mata, o ponto corrido é o mais justo. É o mais justo. Ganha o time que se organizou mais, se preparou mais, quis. Porque mata-mata, mas o Flamengo, vou falar do meu time, ganhou vários campeonatos brasileiros com o pior time. 92, o Flamengo não tinha o melhor time, foi o campeão brasileiro. Copa União de 87, o tetracampeonato brasileiro. O Atlético Mineiro e o Botafogo, o Atlético Mineiro e o Vasco, meu Deus, era o Botafogo. Era o Botafogo, eram os melhores times da época. O Flamengo deu um respiro no final e conseguiu se classificar. Times como torcida, com um mando de campo forte, mata-mata é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Porque o Flamengo foi campeão recentemente da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, com um time fraquíssimo. O Flamengo é um time que era brocador de centroavante. O melhor jogador do time era Elias. Para te ver o nível que estava o Flamengo em 2013. Robson, foi justamente, pegando aí o gancho que você falou da questão da time forte, não é? Quando você fala time forte, o saudosismo que nós temos é porque nós acreditamos que futebol, acima, mais do que financeiramente, é você elevar o espírito e elevar a motivação de um jogador de futebol. Então, quando você chega com um time que no Brasil nós temos, diferentemente da Europa, quando você já sabe que arranca Barcelona, Real Madrid, Liverpool e outro time lá, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Você já tem ali 2, 3 times. No Brasil, independentemente, o Flamengo foi nós tivemos 2 momentos aí dos times que ganharam de folga, que foi o Flamengo ano passado e o Cruzeiro de Luxemburgo, né?
Mas se você for pegar a história... O Corinthians de 2000. Se eu não me engano, é o Corinthians, se eu não me engano. Se os amigos do Cartola aí que estão nos acompanhando puder lembrar, teve mais ou menos 2 ou 3 clubes que deslancharam. Mas se você perceber, na média dos outros campeonatos, você teve times ali que bateram na porta para ser campeão brasileiro. Inclusive, rodadas, título que teve que ser decidido na última rodada. E quando tu falas que a MP vai trazer uma democratização para os clubes, vai proporcionar que esses clubes eles se fortaleçam, e quando você diz que o mata-mata é bom para times que são fortes, é o que eu digo que essa MP ela vai promover uma discussão da forma de disputa. Porque como é que você vai ter, se por acaso você tiver times do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste e os que já existem aí da Série A, que é Sul-Sudeste, como é que você vai ter esses times, todos eles fortes, com disputa de campeonato brasileiro, você vai botar um ponto corrido, o campeonato vai começar de janeiro e acabar em dezembro. Então, quando você começa a ter a disputa do mata-mata, com os times fortes, eu não estou dizendo aqui que o campeonato é mata-mata. Eu estou colocando o seguinte, quando eu falo mata-mata, não é você dizer assim, tem oitavas, não. Você pode ter turnos, ponto corrido, premiar a equipe de ponto corrido. Mas quando, por exemplo, 97, se eu não me engano, foi assim. Quando você chega nas semifinais, você vai chegar sempre os 4 mais fortes, não tem jeito. Que naturalmente são aqueles 4 do ponto corrido. É essa questão que eu coloco, você está entendendo? E com essa MP, eu acredito que a gente pode, eu acho que as confederações elas vão começar a discutir esse modelo de disputa. Essa é meu questionamento. Mas aí, André, vamos lá. Independente dos clubes do Norte ficarem mais fortes, o Campeonato Brasileiro só vai ser com 20 clubes. Tem a questão de datas. Só vai ser 20 clubes. Aí não, isso na regra atual. Isso na regra atual. Mas isso aí é um modelo de futebol do mundo. Alguns clubes, alguns campeonatos, como o alemão, se eu não me engano, são 18. Até porque lá é um país menor, né? Mas não dá, são 38 rodadas, não tem data. Não tem data para jogar mais do que isso. Não tem data. E outra coisa, André, aí tu fala assim, em geral, vamos dar um exemplo aqui. Eu sei que é um exemplo de exceção, mas vamos dar um exemplo. De exceção, tá? Ano passado, o Flamengo, se eu não me engano, ficou 13 ou 16 pontos à frente do Palmeiras, segundo. Aí ia disputar com o quarto colocado, que deve ter ficado uns 30 pontos atrás. E, pô, quer dizer que o Flamengo fica 30 pontos do quarto e pode ser eliminado? É complicado. É muito complicado isso aí. Tu não está colocando que tem que premiar o melhor? O melhor, ele é o melhor até o final. Ele não vai perder. Não. André, mata-mata, tu sabe, pode ter um jogo que o jogador perde a cabeça, dá de cotovelo na cara do outro, o cara é expulso, esse time com um a mais ganha de 2-0 e para virar vai ser difícil. Eu queria até aproveitar essa nossa discussão de mata-mata e ponto corrido para perguntar, fazer a enquete. Vou escrever a enquete aqui embaixo, Robson, para os colegas que estão nos acompanhando, né? Qual a opinião, né? Qual seria a melhor fórmula, né? A melhor fórmula. Os colegas que estão nos acompanhando, os nossos telespectadores, colocar sua opinião, não é? Porque isso é uma discussão que divide o Brasil, não é? Divide o Brasil. Robson, Sormani fez uma declaração que também, você sabe, que gerou muita polêmica, principalmente Montenegro aí tá dando porrada aí, tá... Não vai dizer que Rodriguinho é melhor do que Arrascaeta. É essa, não? Não, essa aí não. Essa aí a única coisa aqui que tem que se descartar é Renato Gaúcho ser pior do que Bruno Henrique. Essa aí a gente vai ter que... Isso foi um absurdo dos absurdos.
Isso é uma loucura, isso eu nunca tinha visto na face da terra. Talvez o Bruno Henrique ser melhor que Renato Gaúcho. É impressionante um negócio desse. Talvez o Bruno Henrique faça mais gols, né? O Renato Gaúcho não fez tantos gols na carreira. Mas em qualidade técnica não tem como chegar. Renato era um trator, né? Muita força, muita habilidade. Quando eu vejo esses jogos de times de 80 até 90, é onde eu sempre faço a crítica de o que se perdeu no futebol brasileiro. Você revela grandes craques, esses craques, eles são vendidos, às vezes os clubes nem enxergam isso. Tem jogador que a gente não sabe nem se passou pelo Brasil. De vez em quando eu olho o nome brasileiro aí aparecer, nunca vi esse cara jogar aqui no Brasil. Giovani lá o Príncipe, que é o meio campo do Vasco, perguntaram para ele uma vez. Muito bom jogador. Qual era o segredo dele de passe, E assim como o Giovani teve grandes meio-campistas na época, né? E ele sempre dizia, é você treinar. Sim. Mas é treinar concretamente, é pegar a bola, chutar 10, 15, 20, 30 vezes de forma diferente no gol. É como o Rogério Ceni fazia. Depois dos treinos, ele ficava cobrando falta. Hoje, eu percebo que o método de treinamento... Outro dia, eu aqui na cidade de Campinas, fui visitar o centro de treinamentos do Boca Juniors. Muito bem. O centro de treinamento muito bem montado, muito bem estruturado. Jovens de 7 a 16 anos ali no centro de treinamento do Boca Juniors, não é? E eu perguntei para o professor, eu não estou vendo ninguém aqui chutar uma bola para o gol, eu não estou vendo rachão, eu não estou vendo mais nada. É como se você pegasse, treinasse ali alguns fundamentos de passe, posicionamento em campo, corrida, disparo, mas o tempo de bola, ele não é, pelo menos o que eu vi aqui, ele é reduzido. E eu imagino que isso replicou para o futebol brasileiro. Aí como é que você vai ter um jogador que consegue dar um passe preciso, consegue ter fundamentos de cabeceio, fundamentos e que a gente, da nossa juventude, sabia fazer, era isso, as peladas, os futebol de travinho, tinha que saber jogo, bater numa bola, aquela coisa toda, e hoje se perdeu isso. Então, eu acho que essa discussão que a gente tem que fundamentar, quando a gente começa a comparar jogadores, algo se perdeu, porque na história do futebol, de um modo geral, sempre se fala em gerações de grandes craques. Você vê que a gente fala hoje da década de 50, dos craques de 50, dos craques de 60, dos craques de 80, 90. De 2000 para cá, reduziu a gente falar. A gente só começa a lembrar dos de 90 para trás. Poucos jogadores a gente fala, como, por exemplo, Flamengo hoje tem o Arrascaeta, que é estrangeiro, Everton Ribeiro, que para mim não, tem que estar na seleção brasileira de qualquer jeito, eu não sei nem se ele foi convocado, não é? Então você tem jogadores, mas é muito pontual, muito pontual. Então, na tua avaliação, o que fazer para que a gente retome este futebol raiz sem perder a característica do que tu chama de alemanizar? Rapaz, é o seguinte, vamos lá. Eu acho que uma das principais culpas do futebol brasileiro ter tido essa curva descendente aí foi a geração de 82 e aqueles 3 gols de Paulo Rossi. Aquilo ali gerou um consenso no Brasil que jogar bonito não traz resultado. E a partir dali, com o seu Lazzaroni, começou a vir jogar com 3 zagueiros. E depois, Parreira iniciou a história de 2 volantes burucutu. Né? E tem gente que até hoje tem saudade de Dunga.
Não que ele não teve um valor, não que ele e seu Mauro Silva não fossem responsáveis pelo título do Brasil de 94. Junto com Bebeto e Romário, foram os dois principais jogadores do Brasil ali. Só que é um futebol que nós não gostamos. Eu, particularmente, não gosto. E nós ficamos reféns desse futebol até surgir a geração de 2002, que foi uma geração muito boa, de muito bons jogadores. E a de 2006 ainda era melhor. Só que, do jeito que ele era bom de bola, eles eram bom de cachaça também. Aí, 2006 foi envenenada por esse processo do álcool aí, da farra. E nesse meio caminho aí, isso eu já conversei contigo, surgiu a desagradável Escola Gaúcha de Técnicos Brasileiros, liderada por seu Felipe Scolari, onde a primeira tática do jogo é não deixar o adversário jogar. Se der para jogar, ótimo, mas não deixando o adversário jogar, melhor ainda. Aí, liderando essa Escola Gaúcha, vem Filipão, Celso Rotti, Mano Menezes, deixa eu ver quem mais aí. O Tite, apesar do Tite ser um pouquinho menos defensivo, mas o Tite também conserva um pouco disso aí. Lisca doido é gaúcho? Lisca doido? Mas essa galera aí, esse pessoal, eles acabaram com o futebol brasileiro e o pior, eles tiveram resultados. O Filipão foi campeão da Copa do Brasil com o Criciúma, títulos com o Grêmio, títulos com o Palmeiras, foi campeão mundial com a seleção na Copa do Mundo, né? E os resultados ainda foram piores para o Brasil, porque o pessoal achava que estava no caminho certo, quando na verdade estava no caminho contrário aos nossos valores de futebol. Eu prefiro... André, o André fica chateado aqui comigo quando eu defendo o Jorge Jesus. Que eu digo que o Jorge Jesus é o melhor técnico do Brasil disparado. Ele fica chateado. Mas o Jorge Jesus faz o Brasil jogar como jogava, o Flamengo jogar como jogava a seleção de 82. Os outros é que me marquem, que procuram um jeito de marcar, porque eu vou jogar bola. O Flamengo vai para o jogo hoje, a gente sabe que pode perder, mas não vai jogar para frente. E é assim que é o futebol brasileiro. É assim que tem que jogar todos os times grandes do país. Luxemburgo fazia isso. O problema é essa discussão nós vamos deixar para a próxima live. Mas só para concluir, Luxemburgo, eu defendo, a questão não é falar mal de Jesus. Jesus é um bom treinador. Eu simplesmente combato essa euforia de um bom técnico que pegou o melhor elenco do futebol brasileiro, com uma boa estrutura, tá? E para mim, a gente vai terminar essa comparação esse ano. Talvez esse ano vai ser difícil, mas eu quero ver o Palmeiras de Luxemburgo jogar. Porque uma coisa era Luxemburgo com o time do Vasco da Gama. Outra coisa é o Palmeiras de Luxemburgo que está com uma estrutura que fazendo frente ao Flamengo. Que estava jogando muito mal, né? Que estava jogando muito mal o Paulistão. Eu assisti 3 jogos. Vamos analisar isso depois. Vamos analisar isso depois. Eu só digo o seguinte, essa escola, concluindo, essa escola gaúcha, a famosa escola da retranca, que eu digo para todo mundo que futebol, você só tem 3 formas de jogar. O resto é método. Ou você joga na defesa, ou você joga desarmando o adversário, ou você joga atacando. Esse desarmando aqui é o que eu chamo de contra-ataque. E esse aqui é se defendendo o tempo todinho para uma bola. E o outro é atacando. Nesses 3 métodos, nessas 3 opções, você pode fazer vários métodos de jogo. A escola gaúcha é aquele método pragmático, do zagueiro, tá? Do meio campo, você tem meio campo um criativo e um desarmador, tá? E conta, às vezes, com um definidor lá na frente. O que aconteceu com os técnicos gaúchos, quando eles levaram os seus times ao título, é a safra. É o que eu defendo da safra. Filipão, com o modelo de jogo dele, pegou uma safra
a pior seleção que eu já vi jogar na minha vida foi aquela seleção de 2014. Eu ainda disse, quando aquela seleção foi formada, eu não sei como ela conseguiu chegar nas semifinais. Agora a sorte pegou. A Colômbia que consegue perder para ela mesma. Não era nem para ter passado pelo Chile com aquele modelo de jogo. Tá entendendo? Agora, é a safra. Parreira pegou uma safra só de craque. E quando o Filipão foi campeão com a forma de jogar dele, você tinha uma seleção como Denilson, tá? Você tinha Ronaldinho, você tinha Rivaldo, que muitos, às vezes, muitos não concordam com o Rivaldo. Para mim, Rivaldo é um cracaço de bola. Então, você tinha uma seleção que você, da forma que jogar, ela ia para cima. Depois disso, não há mais espaço para isso. Eu concordo contigo. Agora, é uma outra discussão que nós vamos ter aqui na live entre Jorge Jesus e Filipão. Filipão não, Jorge Jesus e Lucha. Porque hoje, para mim, André, sempre foi. Deixa eu só fazer um parêntese aí sobre a seleção de 2014. Eu acredito que o Brasil perdeu a Copa em 2014 no jogo Alemanha e Argélia. Eu falo isso há muito tempo. Eu nunca vi nenhum comentarista falar isso, mas eu falo há muito tempo. A Alemanha e a Argélia, acho que foi nas oitavas finais. Eu acho que era a Argélia o time, era um verde. Quase certeza que era a Argélia, era um verde. É um time árabe. Tinha um ponta lá, um ponta direita ou ponta esquerda, que eu também não me recordo. Eu sei que tinha um ponta. De um lado e do outro. 2 pontos. O time jogou todo fechado e deu um calor na Alemanha, rapaz. Perderam o gol. A Alemanha foi ganhar no finalzinho do jogo. Foi uma forma. Eu não recordo bem os pormenores. Eu só sei que esse jogo eliminou o Brasil. Aí tu pergunta, por que eliminou o Brasil? Eu me lembro como hoje. Estava na casa do meu irmão, aquele churrasco, esperando o jogo da semifinal. Quando sai a escalação, ele me inventa Bernardo. Porque Filipão olhou aquele jogo e na cabeça dele ele achou que esses 2 pontos eram ponto fraco da Alemanha porque a Argélia deu calor. Quando saiu o Bernardo, eu cheguei para Domerval. Perdemos o jogo. Por quê? Perdemos meio campo. Perdemos o jogo. Pô, claro que eu não esperava 7-1, né? Mas na hora eu disse, perdemos o jogo. Por isso que eu digo, aquela seleção, ela tinha condição de ser campeã. Eu acho que tinha. Não que fosse um grande time. Mas o Filipão ali entregou o ouro muito feio. Mas entregou muito feio aquele ouro ali. Ok. Bom, nossa live está chegando ao fim. Eu espero que todos vocês tenham gostado do que aqui foi dito, aqui foi conversado. Foi uma satisfação ter Robson Moreno aqui. Robson é um sócio já do Cartola. Antes era do Cartola, hoje está no privado, é o que a gente sempre diz, né? Um abraço aos amigos do Cartola, Clube da OC, Marista Maranhense, Machoxô Marista. Grande abraço, amigos. Quem está nos acompanhando. O Cartola também está no Instagram. Você vai lá, AS Neto 1977. No Twitter, o analista do Cote 1. Também nós estamos lá, tá ok? Você também visita nosso canal. Dá aquele like assim, ó. E aperta o sininho, Professor 4.0, para que você receba as notificações de quando nós estamos fazendo aqui as nossas avaliações, os nossos comentários. Eu quero deixar um abraço a todos vocês, um beijo no coração aqui do amigo de vocês, o Cartola. Robson, um grande abraço. Sinta-se convidado a vir mais vezes aqui no nosso canal para discutir, para falar de futebol. E essa discussão, quando tomara, se Deus quiser, isso tudo vai passar. A gente vai avaliar futebol, a gente vai assistir os jogos dos nossos times e nós iremos estar todos juntos aí para debater o que o brasileiro mais gosta de fazer. Passa geração em geração, mas o que o brasileiro mais gosta é da bola, é do futebol. Tá ok, meus amigos? Grande abraço a todos aí do Cartola. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima, hein? Valeu! Valeu.